pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na segunda parte do capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna, Treva e Sofrimento, onde André Luiz, a sua equipe, com o assistente Jerônimo, a irmã Zenóbia, que é diretora da Casa Transitória de Fabiano, Padre Hipólito e a enfermeira Luciana estão retornando à casa transitória, onde eles haviam saído com a missão de resgate do Padre Hipólito. Conseguiram resgatar, isto está em capítulos anteriores, e agora eles estão de regresso à casa transitória. E nesse regresso, eles estão encontrando uma multidão de sofredores, de espíritos ali perdidos, sofrendo, pedindo auxílio. E então, irmã Zenóbia pede para que Padre Hipólito faça ali uma pregação, onde ele comenta a parábola do rico e do Lázaro, e a multidão começa a se manifestar, e essa multidão se mostra como tendo duas personalidades, uma personalidade de sofredores e a outra personalidade de líderes, onde eles tomam a palavra e eles falam por todos, pedindo para que eles saiam, que ninguém quer ajuda deles. Então estamos nessa parte onde está acontecendo esse diálogo. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços, esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o Padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários das sombras que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? Aqui nós estamos numa parte em que André está percebendo esse diálogo, e ele está pensando por que a gente não responde à altura, por que a gente não argumenta de modo que eles fiquem quietos, que a gente pegue ali os sofredores e leve eles à força. É isso que André está pensando ali. O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado de alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento
sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. E continua: modifica a emissão mental para que não te falte a cooperação construtiva e guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Com a invocação ao plano superior, através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades inferiores, por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam, sarcásticas. Desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o Mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando aquela ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente, na hora em curso. Modificara-se-me as apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. André estava percebendo que tinham ali irmãos que queriam ajuda. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: Nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora a proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas, a fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro.
A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui, salvai-nos no torvelinho infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra. Aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim. Minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Olha só, muitos espiritistas estavam ali também, no umbral, naquela região de sofrimento, conscientes da sua condição, lembrando, que eram espiritistas, mas que tinham ali um relaxamento espiritual. O que a gente faz com esse conhecimento? É para nos modificarmos, é para mover as nossas fibras da alma. Então fica aí a reflexão para todos nós. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste. Imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos, que são cintas, sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente: estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas, tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor
sem razão de ser, e possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho a fim de entrar em pugilato, que é luta, com a multidão? Permanecemos aqui, em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros, mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo de fosso tenebroso do qual fugiam as vítimas, tomadas de visível terror. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, muitas, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas, em grande número, continham os aflitos aprisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos. Às rogativas chorosas das vítimas casavam-se as frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: regozijei-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro, na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta,
sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai, confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor, nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhes as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro, que são 5 anos, que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram do nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição, e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor. Até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu, fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes-á colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios ao coração. Por que combatê-los se estão vencidos, desde o primeiro repto, a divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã suma neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade, dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo, com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao regresso. Debalde, rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes
fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu, intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos, como aquele, estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício, e pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do Vale Escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente. Que linda essa reflexão de André Luiz, que após a fala da irmã Zenóbia, do padre Hipólito, do irmão Jerônimo, ele lembrou que sim, que teve muitos momentos na sua vida onde ele foi verdugo, ele foi autoritário, ele teve ali os seus sentimentos inferiores manifestados. E é muito bom, é muito lindo quando a gente faz essa autoanálise e a gente se conhece um pouquinho mais para poder conhecer o outro e poder enxergar melhor o outro. Mas só a partir do momento em que a gente se percebe também como alguém falho, alguém que sim, que tem ali seus sentimentos inferiores, mas que estamos todos na mesma caminhada e por isso todos têm que ter o mesmo tratamento de carinho, de consolo e de auxílio. Então, terminamos aqui esse capítulo. Boas reflexões a todos nós e fiquem com Deus.